Amém? Irmão, vocês estão aí? Estou meio fraquinho hoje, eu preciso dar atenção de todo mundo, viu? A gente já sai de uma guerra entrando em outra. Mas pensa numas guerras que a gente fica feliz lutando pelo Senhor. Culto lá na Enviar Church, o seminário de finanças, gente, foi algo extraordinário, amém? E já avisando a vocês que nós vamos ter o seminário aqui, Finanças Saudáveis, viu? Se Tamires puder me dar a data aí antes de encerrar o culto, eu agradeço a ele. Eu quero pelo menos 30 dias, né, para você se programar, para a gente avançar no Finanças Saudável, amém? Quem precisa aprender aqui? Eu preciso. Então, irmãos, eu quero muito compartilhar com vocês algumas coisas aqui. O presbítero Lio também pediu que depois do culto, as pessoas que se comprometeram com a oferta da casa, não sair aqui, que ele quer falar com os irmãos. Amém? Meu Deus, vocês estão aí? Amém. Então, o tema da aula de hoje é a força da obediência. Repete comigo, a força da obediência. Amém? Você sabia que quando isso é entendido, Satanás não encontra mais espaço na tua vida? Você está aí? Então eu acho que se a gente pudesse aqui estabelecer um padrão de uma vida cristã, a gente teria agora que desconstruir essa mentalidade escrava que a gente vive, de que achar que obediência ela é uma imposição de homens. Amém? Obediência, ela é a parte mais profunda da tua adoração. Gênesis capítulo 22, abre comigo. Amém? Eu queria que você lesse comigo bastante atento, porque isso precisa ser muito entendido. Amém? Passado algum tempo, Deus pôs quem aprova? Deus prova a gente? Dizendo como? E Abraão respondeu o quê? Toma muito cuidado, viu? Quando você diz a Deus, eis-me aqui. Amém? O que foi que Abraão disse? Então disse Deus, já que ele disse eis-me aqui, Deus disse o que ele queria. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha a pressão de Deus na vida de Abraão. Por que Deus não disse assim, tome Isaque e leva para mim? Deus vai e diz assim, tome seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha a pressão. Amém? Vá para a região do Moriá e faça o que lá? No lugar que eu... Na manhã seguinte, amém? Só esperou acordar. Não relutou em obedecer. Abraão se levantou, preparou seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e quem? E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ao seu servo, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, agora irmão, se não tinha culto, por que é que Abraão estava indo adorar? Você está aí? Porque a adoração, irmão, não começa quando eu canto, quando eu prego, quando eu rodo. A adoração começa quando eu obedeço.
Pastor, o senhor está me dizendo que cantar, pregar, não, isso é parte da adoração. Mas se você é alguém que ainda não entendeu que a tua vida de adoração ao Senhor, ela é uma resposta que você dá a Deus, de maneira radical, aquilo que Deus requer de você, você nunca vai conseguir viver uma vida de genuína adoração. E a relação de Abraão com Deus havia chegado a um nível de profundidade tão grande que Abraão havia entendido que já não havia mais o que questionar o Senhor. Vocês estão aí? Então, irmãos, quando nós entendemos isso, a força da obediência que existe dentro de nós e praticamos ela, nós vamos perceber que daí por diante, Satanás não tem mais autonomia para encontrar espaço na tua vida. Posso deixar algo bem claro aqui para você. Por que é que você não vê na Bíblia descrevendo qual foi o fruto que Adão comeu? Porque para Deus menos importava falar qual foi o fruto. A queda de Adão não foi em detrimento de comer, mas sim de desobedecer o que Deus havia falado. Vocês estão aí? Então, irmãos, o resultado de um amor intenso por Deus vai nos fazer ter prazer em obedecer a sua vontade. E eu quero iniciar falando sobre duas forças poderosas que nos fortalecem a obedecer a Deus. Repete comigo, duas forças poderosas que me fortalecem para obedecer o Senhor. Agora me pergunta qual é. O amor a Deus e o temor ao Senhor. Todo cristão precisa desenvolver isso se ele quer concluir a carreira que está sendo proposta a ele. Todo cristão, Lucas, ele precisa desenvolver uma vida de amor e de temor pelo Senhor se ele quer concluir a carreira que Deus está propondo a ele. A primeira coisa que nós precisamos desenvolver para que o nosso amor com Deus ele seja construído é uma vida prática. Repete comigo, uma vida prática. Agora, por que a gente tem que falar tanto de uma vida prática, irmão? Porque esse é o maior gigante que nós cristãos precisamos derrubar. Tiago 1:20, abre lá comigo. Tiago 1:20, quem achou, diga amém. Você que está em casa, muito bom estar com você nesse culto online. Eu queria te convidar a compartilhar esse culto. Nós estamos tratando de um assunto muito pontual para esses dias e que eu acredito que vai mudar a nossa história. Amém? Tiago 1:22, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tiago 1:20, o texto diz assim. Tiago 1:21. Amém? Portanto, livrem-se de toda impureza moral. Repete comigo, impureza moral. Agora, você já observou que se livrar disso não é um papel do Espírito Santo, mas é um papel seu? Tem coisas que Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Quando a gente trata aqui da maldade que prevalece, a gente precisa cuidar em tudo que está ligado à nossa velha natureza. Você está aí? Quando a gente fala da impureza imoral, a gente precisa pensar a respeito do que é imoral. Vamos lá? Imoralidade sexual. Amém?
seja em que ordem for, seja ligado ao sexo fora do casamento, seja ligado a práticas dentro do casamento, seja ligado à imoralidade por palavras, porque tem gente que não sabe falar nada sem ser imoral. Quando a gente fala aqui de se libertar, o texto diz aqui, de se libertar de toda maldade que prevalece, aí agora é a área que a gente mais tem que matar a nossa velha natureza. É uma área que a gente precisa ter um autoexame constante para que isso dentro de nós morra. Vocês estão aí? Amém? Aí o texto diz aqui, livrem-se de toda maldade que prevalece e aceitem o quê? Humildemente. Aceitem como? Mas irmãos, uma pessoa que ela é escrava na mente, ela não recebe uma palavra de confronto de impureza sexual, ela não recebe uma palavra de confronto da velha natureza com humildade. Na maioria das vezes ela se ofende com uma verdade que deveria libertar ela. Você está aqui? Sendo muito sincero, quando a tua natureza estava distante do temor de Deus, quantas vezes você se ofendeu com a verdade? Sim ou não? Então o texto diz aqui, recebendo essa palavra com o quê? Com humildade. Porque, irmão, se você não se desprover do orgulho, você nunca vai receber ela com humildade. Amém? E o texto diz aqui, palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para o quê? Então por que eu preciso receber? Porque essa palavra ela é poderosa para me salvar. Não é o fato de eu estar na igreja que quer dizer, irmão, que eu estou salvo, não. Não é o fato de eu ser um cristão que isso afirma que eu estou salvo. Mas quando a gente chega aqui no verso 22, e esse é o maior gigante dos cristãos, ele diz aqui, sejam o quê? Esse é o maior desafio da igreja atual, sim ou não? Sim ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, sem vida prática, tudo que nós estamos vivendo é um engano religioso. O texto deixa claro aqui, irmãos, sede praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a quem? Pois aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele logo se esquece. É como, o que é que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui? É como aquela igreja que ela chega num ambiente espiritual, ela se emociona, ela chora, mas depois que ela sai desse ambiente, ela já nem lembra mais o que foi pregado. Agora, pastor, por que é que na maioria das vezes eu não lembro o que foi pregado? É simples, irmão, porque quando você saiu desse lugar, você não se relacionou com aquilo que foi liberado sobre você. E aí a gente agora precisa colocar em pauta aqui o que nos rouba, o que nos impede de termos uma vida de relação com a palavra. Porque quando saímos desse ambiente espiritual, Luana, existem tantas coisas que nos roubam de uma vida prática. E a primeira que eu começo afirmando aqui, amém? É que ser uma vida de total devoção àquilo que você ouve, você nunca vai conseguir desenvolver uma vida prática. Ser uma vida de total devoção, você nunca vai abrir mão daquilo que te distrai. Irmãos, olha aqui para mim, 99% dos crentes que estão no culto estão preocupados em sair do culto e olhar primeiramente o seu celular. Do que sair daqui, entrar para dentro dos seus quartos, pegar sua Bíblia, pegar seu caderno e meditar naquilo que ouviu. 99% dos cristãos hoje estão presos a alguma coisa que o mundo lançou sobre ele que os impede de viver uma vida prática. E sabe, quando eu falo a respeito dos gigantes que nós cristãos estamos vivendo, nós precisamos entender que sem uma vida prática, tudo que nós estamos vivendo é uma vida de um engano de si mesmo.
Porque você chega para as pessoas e diz: eu sou cristão, mas os frutos que você produz afirmam o contrário. A vida que você manifesta fora de um ambiente espiritual denuncia que as verdades que você ouviu, ela ainda não tem sido praticada a ponto de que você abra a mão de tudo aquilo que é imoral e de tudo aquilo que é sujo na sua vida. Vocês estão aí? Então, irmãos, a primeira coisa que eu preciso afirmar, amém, é que sem uma vida prática, jamais, repita comigo, jamais, eu vou desenvolver uma vida de amor por Jesus. Posso te fazer uma pergunta? Você ama a quem você não se relaciona? Você está aí? Como é que você vai amar, irmão, com quem você nunca se relacionou? Vocês estão aí? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos colocar, repete comigo, eu preciso. Não é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Repete comigo, eu preciso desenvolver uma vida de amor por Jesus. Agora me pergunta como? Desenvolvendo uma vida de oração incessante, orando em todo o tempo. Amém? Então nada mais pode ser colocado como a sua prioridade do que uma vida de oração incessante. Aí repete comigo, cará. Nada mais é do que ir à presença de alguém até encontrar. Quando nós falamos de clamar, invocar, orar, esse termo no hebraico quer dizer cará. E cará quer dizer ir à presença de alguém até encontrar. Amém? Isso quer dizer, irmão, que eu estou trabalhando para restaurar o que foi perdido no Éden. Porque quando se tem uma vida religiosa sem vida, a gente vai entender que a gente precisa orar porque tem que orar. Quantas vezes você não chegou em ambientes onde as pessoas diziam assim: irmão, a gente precisa orar, mas orar por quê? Por que eu tenho que orar? Por que eu preciso desenvolver uma vida de oração incessante? Porque a minha relação com o meu Criador, ela não pode ser desenvolvida de outra maneira sem que eu esteja conectado a uma vida de oração incessante. Sem que Deus ele seja o meu alvo quando eu acordar, quando eu comer, quando eu beber, quando eu dormir, quando eu estiver viajando, quando eu estiver trabalhando. Isso precisa ser muito claro dentro da igreja atual, para que a gente não corra o risco de ver a geração que vai subir, entrar na arca e a gente ficar. Vocês estão aí? Segunda coisa que eu tenho que afirmar aqui hoje. Amém? Uma vida de meditação, de leitura, de exame das Escrituras. Uma vida de meditação, de leitura, de exame das Escrituras. Um cristão que não se relaciona com as Escrituras a este nível, ele vai construir uma vida rasa, propícia aos enganos do diabo na sua mente e na sua alma. Você quer ver uma coisa? Um cristão de vida rasa na palavra, todo dia ele está preso em alguma área da emoção. Ele nunca consegue vencer o pecado. Um cristão que não tem vida de oração, um cristão que não tem vida de profundidade nas Escrituras, ele nunca vai conseguir desenvolver uma vida profunda em Deus. Então, essa pessoa, ela se torna uma casa adornada aí. Você está aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: isso é sério. Então, irmãos, quando essas duas coisas elas estão alinhadas, uma vida de oração incessante, uma vida de meditação, leitura e exame, e associada a uma vida de jejum, isso me fará experimentar em Deus, experimentar de um Deus que anseia se revelar ao seu povo como Senhor, Pai e amigo. Diga aleluia.
Irmão, quando a pessoa entende isso, ela vai começar a experimentar de um Deus que anseia se revelar para mim como Senhor, como Pai e como amigo. Por que é que tem cristãos que têm 10 anos dentro da igreja e ele nunca teve uma experiência com Deus? Você está aí? E o pior, que mais me espanta, é que esse tipo de pessoa que não tem vida de oração, não tem vida de leitura, não tem vida disso, sabe, todo dia ele diz que tem uma revelação nova. A gente se acaba o ano todo jejuando e orando para Deus falar com a gente. Esse povo todo dia diz que Deus falou, fala mais com ele do que com João na ilha de Patmos. Eu fico tentando entender. Eu fico assustado com isso. Porque se os apóstolos viviam uma vida de renúncia e de vida prática da palavra tão pesada que os caras eram perseguidos e não negavam a fé, você vê gente que por qualquer coisa nega a fé e diz que Deus está falando com ele. Todo dia tem um manto novo. Dá para botar uma loja de manto. Amém? Então, irmãos, Jeremias 29:13 fala algo muito sério. Daniel trancou a boca 21 dias, principado resistindo a Daniel para Deus vir falar, né? A igreja desses dias, meu irmão, você não vê a galera dobrando o joelho 1 hora de relógio e Deus está falando. Tá tensa a coisa, viu, meu irmão? E o pior é que se você se prende a isso, você começa a andar debaixo de heresia, debaixo de espíritos enganadores. Amém? Jeremias 29:13, o texto diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurar o quê? Tem tradução que diz buscar-me-eis. Qual é o princípio? Eu busco. Amém? Por isso que Deus não se revela para quem não está disposto a buscar. Um cristão que ele não entende que isso é um princípio para a vida dele, de uma vida de oração incessante, de leitura da palavra, de meditação, irmão, ele jamais vai ter Deus se revelando a ele. E sabe de uma coisa, irmão? Quando Deus coloca o critério que diz que é de todo o coração, Ele está dizendo, você não pode ter outra prioridade se você quer que eu me revele a você. Não dá para estar no culto olhando para o relógio, olhando para o celular. Você precisa entender que se você quer que eu me revele a você, tem que ser como? De todo o coração. Você está aí? Então, irmão, você pode dar um aplauso ao Senhor? E é aqui que começa agora a minha mensagem. É aqui que eu quero começar a pregar. Eu quero que você abra João 14:15. Quem achou, diga amém. Amém? O texto diz: se me amais, guardareis os meus. Se me amais, guardareis os meus. Então, irmãos, existem coisas aqui que por mais que nós venhamos a ler, se não houver uma relação com o Espírito Santo e a palavra, jamais a gente entende essa verdade. A tradução mais próxima para esse versículo é: se vocês me amam, guardarão
O que é que Deus está afirmando aqui para nós, irmãos? Que se você não aprender a amar Ele, se relacionando com Ele, dificilmente você vai conseguir guardar a palavra de Deus a ponto de obedecer. É por isso que é tão difícil para algumas pessoas conseguir viver uma vida de obediência. Porque se uma vida de relação com o Senhor, e isso precisa ser entendido, porque eu creio que nessa noite Deus está dizendo para alguns aqui, se você quer viver um nível de obediência radical, você precisa aprender a ter um nível de oração e de busca pela minha face radical. Você está aí? Então, irmãos, a tradução mais próxima do original aqui é: se vocês me amam, vocês vão conseguir guardar meus mandamentos. É por isso que Satanás quer que o povo de Deus viva uma vida mais rasa possível na presença dele. Vem para o culto e cumpriu a tabela. Dá uma meditação diária ali naquele versículo de manhã e cumpriu a tabela. Ora 10 minutos se der e cumpriu a tabela. Mas amém? Eu posso te afirmar aqui um princípio muito bom aqui sobre amor. Oi? Você aguenta permanecer longe de quem você ama? É por isso que muitos de vocês não conseguem ter uma vida de oração. Porque se amasse realmente, ia querer estar o tempo todo o quê? Orando. Você está aí? Então, irmãos, quando alguém aqui estava noivo, quem aqui já ficou noivo? Oi? Levanta a mão aqui para eu ver o noivo macho. Aleluia. Amém? Estava vivendo aquela paixão ou não estava? Sim ou não? Vou perguntar às mulheres aqui, porque pelo visto mulher tem mais voz do que homem. Mulheres, vocês lembram quando você estava noiva? Estava apaixonada ou não? Amém? Sim ou não? Então, irmão, no período da paixão, você lembra que você fazia de tudo para agradar quem você amava? Cadê o Zinho aqui? Cadê o Zinho? Quando a Inha pedia, eu quero tomar um sorvete, você fazia abrir até a sorveteria. Sim ou não? Sim ou não? Então, por causa desse intenso amor pelas amadas, né? A gente faz de tudo para o quê? Agradar. É uma verdade ou não? Por causa desse intenso amor, irmã, pelo teu amado, você faz de tudo para quê? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando a gente desenvolve amor pelo Senhor, o resultado será prazer em realizar os desejos de Deus. Aí agora, repete comigo, aí agora, a palavra de Deus não será uma lei repressora, mas sim uma paixão consumidora. É por isso que todo mundo que você vê reclamando, dizendo, tudo agora é obediência, a pessoa que ele nunca teve amor por Deus. Porque se ele tivesse realmente amor por Deus, ele teria prazer em agradar o coração do Senhor. A lei do Senhor não seria uma lei repressora, mas sim uma paixão consumidora. Você está aí? Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, toda vez que você reclamou da lei de Deus, foi porque não havia amor. Então quando eu entendo isso, eu vou entender o que Davi disse, agrada-me em fazer a tua vontade. Nós vamos observar que o rei Davi era um homem que amava a Deus com paixão. Aí Atos 13:33, abre lá comigo. Muito obrigado, Espírito Santo. Atos 13:33. Olha só o que Deus disse. Atos 13:33.
achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha. A gente ainda escuta um desviado dizer assim: quem consegue agradar a Deus? Ainda tem um desviado que disse assim: não houve um falho sequer para respaldar a desobediência na palavra. Mas é o próprio Deus aqui afirmando, amém, que ele havia achado um homem, filho de Jessé, que era segundo o coração dele, e que esse homem faria toda a vontade de quem? Então você sabe o que é que eu vejo aqui? Não havia rebelião voluntária no coração de Davi. 13:33. É 22? Vai lá comigo. Atos 13. Atos 13. Deixa eu achar aqui. Atos 13, 22. Quem achou? É Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei sobre a quem testemunhou. Encontrei a quem? Filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha. Então, amados, não havia rebelião voluntária nenhuma no coração de Davi, o que lhe dava a capacidade de fazer a vontade de Deus. Davi tinha prazer nas ordens de Deus e ele não via a palavra de Deus como uma lei repressora, mas sim como um vínculo do seu relacionamento com o Senhor. Veja o que muitas vezes Davi escreveu na lei de Deus. Salmo 119. Quem achou, diga amém. Salmo 119. Quem achou, diga amém. Verso 47. Está escrito como aí: tenho prazer, sim ou não, nos teus mandamentos, e eu o... Por que é que Davi conseguiu obedecer? Verso 48, vai lá comigo. Levanto as minhas mãos para os teus mandamentos, que muito quer. E ele fazia o quê? Então, irmão, como é que você vai amar aquilo que você não se relaciona? E se você não ama, como é que você vai conseguir obedecer o que você não ama? Você está aí? Dá um tapinha no ombro do teu irmão e diz: agora eu entendi por que é que você ainda desobedece. Diz assim: mas dá tempo de consertar hoje. Se você foi alguém que orou e disse: Deus, eu não sei porque eu não consigo me firmar, está aí a resposta. Eu não consigo ser constante. Está aí porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você está aí? E quando a gente ama, a gente tem prazer em fazer a vontade. Salmo 119, verso 16, ele diz: tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Irmão, já viu quem tem prazer em esquecer de alguma coisa? Você já percebeu agora porque é que você esquece tanto da pregação? Oi, você está aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: encontrei a legalidade. Verso 35 do Salmo 119. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele eu tenho o quê? Irmão, que tem de gente que tem satisfação de sair da igreja e pegar o celular e olhar, ao invés de ir para a Bíblia. Salmo 40, verso 8.
Mas eu posso profetizar aqui hoje? Deus está levantando nessa noite uma geração que ame a Ele. Deus está mudando a sua mentalidade. Deus está despertando no seu coração hoje uma forte devoção pelo coração de Deus. E deixa eu te falar a parte mais linda do que eu vou liberar sobre você agora, amém? O Senhor vai se revelar a você como Ele nunca se revelou. Amém? Salmo 40, verso 8 diz: tenho grande alegria em fazer a tua. Ó meu Deus, a tua lei está onde? Então o amor ao Senhor que Davi tinha também era capaz de produzir um genuíno arrependimento. Davi amava o Senhor suficiente para ter prazer em obedecer. Agora, houve um período sombrio na sua vida, uma fase em que ele se afastou da obediência e tomou Betseba, mulher de Urias, que era um dos seus soldados mais fiéis. Depois de se deitar, Davi tenta enganar Urias para que ele fosse se deitar com Betseba para esconder a gravidez. Quando ele vê que essa tentativa foi frustrada, Davi agora arma a morte do seu próprio soldado. E chega o dia em que, em meio a um intenso confronto que Davi passa, Natã vai até a casa de Davi e repreende Davi por sua desobediência. Davi sendo confrontado pelo profeta Natã, Natã expõe o pecado de Davi e declarou a sentença do pecado de Davi. Com isso, Davi abriu portas para o diabo, que deixou Davi e a sua família vulnerável ao inimigo. E é isso que a gente tem que entender, que a nossa desobediência abre portas para que a nossa família fique vulnerável. E também a nação sofreu por causa do pecado de Davi. Davi se torna vulnerável aos inimigos de Deus e aos inimigos dele, né? Em meio ao intenso confronto, o amor de Davi por Deus só fez crescer. Quando Davi é confrontado, vocês sabem o que é que Davi faz? Se arrepende e se volta para Deus intensamente. Mas quantos de nós não conhecemos alguém que, quando foi confrontado, ao invés de enxergar amor no confronto, eles se ofenderam com o confronto e agiram como Judas e como Caim? Para pensar em alguns momentos da tua vida que às vezes você foi confrontado em algumas áreas, pessoas querendo abrir teus olhos para a tua desobediência, e você acabou se ofendendo e agindo como Caim. Pessoas assim, o que elas não sabem é que elas estão agindo como Saul. Porque quando a gente chega aqui em 2 Samuel 12:13, vai lá. É 1 Samuel 15:30, meu Deus. Quem achou, diga amém. Saul repetiu o quê? Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, e volta comigo para que eu possa o quê? Agora, irmão, tanto Saul como Davi reconheceu que pecou, mas qual a diferença de um para o outro? Saul estava preocupado consigo, Davi estava preocupado com o coração de quem ele amava. Então, quando você não vive uma vida de intenso amor por Deus, todas as vezes que você é confrontado, você está mais preocupado com você do que o coração de quem você está ferindo. E sabe, irmãos, não dá para construir uma relação com Deus aonde tudo que você quer é que Deus faça a tua vontade e não que você faça dele. Amém?
Então, quando a gente entende que a gente não foi chamado para ser como um Saul, mas sim como um Davi, a gente não vai ser uma geração que começa a usar da graça para transformar a vida da gente numa desgraça. A gente não vai ser uma geração que, quando a gente é confrontado no nosso pecado, ao invés da gente cair de joelhos e se arrepender, porque a gente sabe que tem ferido o coração de Deus, a gente agir como Saul, mais preocupado com a nossa imagem, com o que vão pensar da gente, do que em trazer o coração de Deus novamente para perto da gente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: isso é sério? Você já parou para pensar quantas vezes você feriu o coração de Deus porque você estava mais preocupado com a tua imagem do que com aquilo que Deus estava sentindo? Você já parou para pensar que, assim como você muitas das vezes criticou Saul, você pode ter agido como Saul? E você deixou portas de vulnerabilidade tão destruidoras, tão destrutivas para a tua vida, para o chamado de Deus, para aquilo que Deus tem para a tua vida, que muitas das vezes você acusou o diabo dizendo é retaliação, sendo que foi portas que você abriu para isso. Porque não havia no teu coração um sentimento genuíno de querer agradar o Senhor, ainda que as vertentes, os caminhos que Deus planejou para você, sejam caminhos de Deus te quebrando, te tratando, te ensinando, te aperfeiçoando. Porque por mais que a nossa sociedade cristã, ela tente propagar que a glória de Deus é vista quando você é exaltado, eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. A glória de Deus é vista na tua vida quando você está disposto a obedecer, mesmo quando você não entende. A glória de Deus é vista quando você está disposto a ir para o lugar que Deus tem te chamado, por mais que isso seja doloroso, por mais que isso seja confrontador, porque existe no seu coração um sentimento de que você precisa agradar a quem você ama. Ah, como a igreja precisa entender isso. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai estar se posicionando diante de Deus de maneira indevida, se colocando como o centro daquilo que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer, você não é o centro. Você não é o centro. O centro é Deus sendo visto na sua vida a partir da sua obediência por amor a Ele, não por uma imposição de homens. Se bem que se você não se sujeita a homens, você também não vai se sujeitar a um Deus que você não vê. Um filho que não honra pai e mãe, ele não me diga que ele está debaixo de obediência divina. Um marido que não honra a sua esposa, uma mulher que não se submete ao seu marido, não me diga que você está debaixo da bênção de Deus, porque você não está. Um funcionário que não honra seus patrões, um homem que não é exemplo numa sociedade, não me diga que você está honrando a Deus, porque você não está. E deixa eu te dizer uma coisa, todo Adão tem um culpado para a sua desobediência. Todo Adão, ele tem um porquê, ele não se submete àquilo que Deus está propondo para a vida dele. E eu preciso te dizer uma verdade que eu já disse há anos e vou continuar dizendo. Você nunca vai encontrar dentro da Bíblia Deus pedindo tua opinião. Ele é soberano. Se você obedece, Ele é Senhor. Se você não obedece, Ele é Senhor. Então, eu acredito que essa noite é uma noite de morte. Eu acredito que essa noite é uma noite em que as verdades de Deus, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser imprimidas, elas precisam ser vividas, porque só com a verdade de Deus sendo vivida na sua vida, você vai refletir para o mundo aquilo que o mundo precisa, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que é Cristo em nós, a vida de Deus sendo refletida, nos quesitos menores que seja. Se você é alguém que está dentro da igreja e você ainda defrauda pessoas nas pequenas coisas, se você é alguém que é displicente em algumas coisas, por menor que seja, ainda que seja num cinto de segurança,
e você sabe que isso está errado, por menor que você ache que seja, eu vejo que o que deu legalidade para Satanás entrar na humanidade e fazer o que fez, não foi adultério, não foi mentira, mas foi andar contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Então não pense você que uma simples besteira dessa, se ela é praticada de maneira que você sabe que isso está errado e você não quer mudar, você não se esforça para mudar, isso já virou na sua vida iniquidade. Repete comigo, iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Pecado repetido, coisa que você sabe que está errado e continua fazendo. Isso precisa estar muito claro dentro de nós, porque alguém que ama Jesus quer que Jesus seja visto até no cinto de segurança. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: não adianta vir com 7-1. Vamos falar agora, depois do amor do Senhor, o temor do Senhor. Repete comigo, o temor do Senhor. Abre comigo Provérbios 16:6. Ah, tem um mentirinha. Tem coisa que meu marido não sabe. Irmã. O diabo sabe, ele está com autonomia na tua vida. Oi? Amém? Pela misericórdia e pela verdade se espia o quê? E pelo temor de Deus o homem evita o quê? Tem como evitar o mal, irmão, se não for temendo? Amém? Amém? Então, pelo temor de Deus, o homem evita o quê? O apóstolo Paulo, ele traz um exemplo para nos exortar. Abra 1 Coríntios aí, capítulo 10, verso 11. Vocês estão aí? Aleluia! 1 Coríntios 10, 11, o texto diz: todas essas coisas que aconteceram a essas pessoas são exemplos que foram escritos para nos advertir, para que vivamos numa época em que chega o fim, e o tempo chegou. Amém? Então, por que é que o apóstolo está falando isso? Que todas as coisas que aconteceu ao povo hebreu está sendo escrita para nos advertir. Porque, irmão, o que foi que fez o povo hebreu perder a promessa? Quem sabe dizer aqui o que foi? Repete comigo: a desobediência. O apóstolo Paulo fala em Hebreus 3,18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Hebreus 13:18. Contra quem foi que Deus jurou que não entraria no descanso, senão os que foram desobedientes? Agora você sabe o que é que eu percebo aqui, irmão? Que desobediente não experimenta do descanso de Deus. Quando ele acha que está bem, tem uma tribulação batendo na porta, ó. Bate assim na cadeira. Quando ele acha que está bem, tem alguém batendo na porta dizendo: recibo. Ah, mas eu já tinha esquecido, eu pedi perdão e tudo. Foi, mas se com Davi, que foi com Davi, a espada não saiu. Diz assim: para isso que Deus te escolheu, para sarar a terra. Porque, irmão, quem vive em obediência tem descanso. Amém? E por incrível que pareça, o descanso não é aqui.
é aqui. Amém? Ele enfrenta guerras exteriores, mas paz interior. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e os seus filhos para sempre. Irmão, que anda em obediência até os filhos é abençoado. Posso te ajudar de novo? Quem dera que eles tivessem tal coração que me e guardasse em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhe fosse bem a eles e aos seus filhos para... Então, irmãos, era impossível aquele povo hebreu guardar o mandamento do Senhor, porque eles não temiam. Então é impossível que um desobediente guarde a lei de Deus, porque ele vai sempre achar que é uma lei repressiva. Então deixa eu te falar uma verdade. Aquele que realmente teme o Senhor, essa pessoa ele vai determinar a guardar em seu coração todos os mandamentos, não apenas os que lhe beneficiam. Amém? Porque temer a Deus é tremer com a sua palavra. Você não encara a lei de Deus de maneira leviana. Qualquer coisa que Deus disse, cada mandamento, você vai honrar ele, tendo ele como importante. Agora veja o que Hebreus 4:1 vai dizer. Quem achou, diga amém. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, temos uma promessa de descanso ou não temos? Aí o texto diz aqui: tememos que algum de vós pareça ter falhado, porque há uma ligação direta entre a desobediência e a falta de temor. Assim como a desobediência está ligada à falta de temor do Senhor, nós precisamos agora compreender o que está em 2 Coríntios 7:1, que diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o nosso corpo. Por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a nossa santidade, como? Tem como, irmão, você se santificar se não for se apartando de tudo que te faz pecar? E toda vez que você se aparta do que te faz pecar, você revela o seu temor. Amém? Só que uma coisa tem que estar claro para nós, amém? Deus vai te testar com a ausência da presença dEle. Deus vai te levar para momentos que parece que você está sozinho e a tentaçãozinha vai vir na cabecinha, a propostazinha vai vir de lá, amigos vai te chamar, parece que a tua oração não vai ser respondida. Sabe como é que Deus está fazendo? Fala comigo, me testando. Posso te fazer uma pergunta? Na prova o professor de sala de aula conversa? Ele te responde mais alguma coisa? Porque na prova você está sendo observado se você aprendeu o que foi ensinado. Então deixa eu te dizer uma coisa, amém? Você que está na prova, fica muito atento se Deus está quieto. Vigia o que você está falando, com quem você anda falando, o que você anda fazendo, o que você anda pensando. Porque se na prova, repete comigo, se na prova, Deus me encontra orando, lendo, obedecendo e jejuando, quer dizer que eu estou pronto para viver as grandes coisas. Vou te dizer a segunda coisa, quer dizer que você revela que agora você teme a Ele. Vou te dizer a segunda coisa, a terceira coisa, Satanás não encontra mais acesso na sua vida. Você está aí? Vou te dizer a quarta coisa, riquezas insondáveis existem para quem teme a Deus.
Então, quando nós mantemos isso em nosso coração, nós vamos estimar o desejo de Deus. Nós vamos valorizar o desejo de Deus. Amém? Nós vamos valorizar os desejos de Deus acima do nosso desejo. Nós vamos odiar o que Deus odeia. Nós vamos amar o que Deus ama. Nós vamos tremer com a sua palavra. Em muitos momentos, presta atenção nisso aqui, Deus vai reter os milagres dele na tua vida só para ver se você obedece, mesmo quando a presença dele não se manifesta. Então, muitas igrejas, amém, se comportam de maneira pior do que os filhos de Israel. Agora me pergunta por quê? Porque eles se alegram com os milagres e sinais, mas pecam na ausência de resposta. Quando Deus está fazendo, quando Deus para de fazer, estou querendo sair da igreja, parece que nada está mudando. Quando Deus não está fazendo, rapaz, deu uma saudade de voltar para o Egito e pegar uma neguinha. Ui, dá um toquinho no teu irmão e diz assim, Deus te revelou. Êxodo 16, 3. Se teu irmão te bater, ele vai te bater por amor a Deus, viu? Posso ler 16, 3? Deus tinha tido um aparente silêncio. Veja como essa geração se comportou. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de quê? Pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar. Irmão, tem muita diferença dos crentes de hoje. Quem sabe eu estou falando até de você. Amém? Só que com José foi diferente, porque Deus fez uma promessa a José que ele seria um grande líder. Ele enfrentou alguns anos de grande luta, de ausência de resposta, mas o amor de José pelo Senhor e o temor o sustentou em obediência mesmo na ausência de resposta. E o que foi que Deus fez com José? Não, fala para mim. Oi? Deus o quê? Fala a toda a igreja, Deus o quê? Sacode a pessoa que está do teu lado e diz: em nome de Jesus, você sabe o que Deus tem para a tua vida e vai continuar negociando com a tua carne? Até quando a gente vai ser precipitado em agir quando Deus não responde? Até quando? Até quando nós vamos querer agir no momento que Deus está em silêncio? Será que o modelo de um homem que obedeceu mesmo quando Deus já não falava? Será que o modelo de um Deus que depois que deixou esse cara anos de silêncio, revelou poder e glória, não te serve para te encorajar e para te manter suficientemente firmado nas promessas de um Deus que não mudou, que não muda, que não falha, que não é injusto? Será que isso não é suficiente para que a gente se levante debaixo de um nível de obediência tão radical ao Senhor, que a gente vai colocar o fim a um histórico de tanta maldição, de tanta legalidade como nós ainda estamos vivendo dentro da igreja? Quando será
que as verdades de Deus, ela vai começar a ser uma verdade para a sua vida, meu irmão. Você que está aqui há anos, e parece que é sempre Satanás acessando a tua vida na mesma área. Quando Deus não age, você dá o seu jeito. Quando Deus não te responde, você quer voltar para o Egito. Saiba que você está sendo assistido por Deus, assim como Deus assistia José. E o que Deus espera de você é que você o honre e o tema. O que Deus espera de você é que você testemunhe para o inferno de que você ama a Deus suficiente para obedecê-lo, mesmo quando você não entende. É assim que uma igreja que ama o Senhor se comporta. E eu quero te dizer hoje, essa é a noite de fechar as portas nessas áreas onde estão abertas. Ah, pastor, mas um amigo meu que é crente me orientou a comprar um carro na Revisional. Vai para o inferno junto com esse amigo que tem te dito que Revisional é de Deus. Pastor, eu me apertei para não perder meu carro, botei lá. Meu irmão, se já estava nessa situação, você estava pagando justamente, tudo bem. Mas se você já comprou com a intenção de botar na Revisional, irmão, você é ladrão. O banco já tinha te avisado antes. Você fez sabendo, o nome disso é engano, é roubo. É roubo. Para com isso. Ah, mas eu estou esperando Deus mandar uma provisão para minha casa. Eu vou ali, vou comprar mesmo. Vai. Ah, mas estou esperando Deus agir no meu casamento e não agiu, eu vou pedir divórcio. Faz. Você faz a tua vontade, não a de Deus. O seu jeito, não de Deus. Porque o fiel, ele tem uma característica. Sabe qual é a característica? Ele espera. A infidelidade é rápida de se manifestar na ausência de resposta. Estou falando todo dia com o marido, não quer resolver, eu mesmo vou lá resolver. É, irmã, a desobediência do teu marido só tem revelado a tua. Então isso é sinal de que a casa está braba, é 2 desobedientes. Enquanto era só o marido, tu tinha autoridade para orar. E quando é os 2, vai os 2 para o inferno. Você está aí? Oi? Estou fraquinho hoje, estou pregando manso. Amém? Filipenses, capítulo 2, verso 12. Amém? Olha só o que é que o texto diz. Sendo assim, meus irmãos, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ó que igreja top. Ó para lá. Era obediente na presença e na... Faz, menino, vai cair no ouvido do pastor, viu? Irmão, tu já está em desobediência. Você já viu aquele crente que diz assim, não vou fazer não por causa do... Ou então, faz como Saul, né? Amém? Amém? Ou faz como Balaão. Já sabe que Deus não quer que faça e diz assim, vou perguntar ao pastor o que ele acha. Balaão sabia que Deus não queria que ele fosse para aquela direção. Ele ainda vai, manda o
povo inimigo ficar e disse, vou perguntar a Deus o que acha. Deus disse, vai. E quando foi, encontrou o quê? É aquele tipo de crente que ele sabe que o que ele está fazendo é errado e pede, vou pedir ao pastor, faz assim comigo, lá ele. Ele vai para o inferno e quer levar o pastor junto. Meu irmão, você nunca vê um desobediente querendo ir para o inferno só. Lúcifer foi sozinho? Até hoje está levando. Amém? Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste na minha presença, porém muito mais agora na minha, coloque em prática vossa salvação com o quê? Irmão, salvo tem prática de salvo ou não? Qual a característica aqui de um salvo? Reverência e temor. E você quer ver a evidência do temor? Você obedece quando ninguém está te vendo. Quer entender por quê? Deus está em todos os lugares. Para onde fugirei da tua presença? Então, se você passa na rua e é tentado a olhar para aquela enviada do inimigo de shortinho curto, você lembra que Deus está te vendo. Você faz o quê? Ó. Se você passa na rua e é tentado a olhar para o enviado do inimigo, você faz assim, ó, minha irmã. Deus está me vendo. Reverência e temor. Pastor, mas eu senti desejo. Os que são de Deus crucificam suas paixões e suas vontades. Tem coisa que você vai ter que crucificar. Amém? Não é o Espírito Santo, é você. Posso orar por você? Posso te fazer um apelo? Volta para casa e estuda isso. Deixa o celular de lado. O fim se aproxima. Você está pronto? Amém? Você sabe o que é que eu já descobri sobre a aeronave? Eu só tenho vontade só até o momento em que eu entro dentro dela. Depois que eu entro, eu não mando nem mais na minha vida. O piloto decola e arrasta quem tiver. Entendeu o que eu estou dizendo? Você só tinha vontade até aqui. Daqui agora, deixa Deus te levar para onde Ele tem. Posso orar por você? Se coloca de pé. Quando eu leio em Apocalipse, eu vejo o Espírito de Deus falando através de João. Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Você sabe o que é que eu percebo dentro das Escrituras? Que vai haver uma pregação nesses dias tentando te orientar a dizer, não é nada disso, é imposição de homem. Por quê? Ele quer que o limpo se suje. Você sabe o que foi que eu estava meditando hoje já, e isso me espantou? À volta de Cristo vai haver uma aparente ideia de que Deus entregou a gente na mão do inimigo. E a igreja vai sofrer com isso. Mas o que vai sinalizar se nós estamos prontos para subir é se a gente vai resistir contra o pecado. Vai aparentar que acabou tudo. Agora mesmo enviaram um vídeo para mim, uma escola
de Taubaté, em São Paulo. Até costumo pregar lá em Taubaté. Proibindo usar o nome de Deus agora na escola. Isso já é Brasil, São Paulo. E presta atenção nisso aqui, amém? Se brasileiro já não tem cultura, porque o brasileiro, o que é moda lá fora nos outros países, quer trazer para o Brasil. O Brasil é um país rico em cultura, mas a gente gosta de imitar os outros. Amém? Se o brasileiro copia o que está lá fora, o nordestino é outro. Você vai ver que o que está na moda aí para o mundão, você vê mesmo muito de brasileiro, nordestino, brasileiro copiando. E até crente, né? A moda agora é botar aquele rabinho de cavalo, o cara ficar parecendo Gretchen com aquele cabelinho, calça apertadinha, cuequinha rosa, e os cabos andando todo apertadinho, você está vendo crente andando nessa vibe. A moda agora, não vou nem falar das mulheres, senão nós vai pecar, porque o homem está feio e a mulher está pior. Entrando dentro das igrejas, se essa lei de Taubaté está lá, já estão colocando dentro de uma escola, você não acha que o Nordeste vai querer copiar isso não? Presta atenção nisso aqui. E se eles estão proibindo falar de Jesus dentro da escola, pai e mãe que não ensina filho dentro de casa, vai se dar o que com esses filhos? Presta atenção nisso aqui. Agora, se você pega teus filhos e discipula ele, equipa eles, para ele ser um missionário dentro dessa escola, pequeno do jeito que está, em jejum, em oração, em santidade, o que é que teu filho vai fazer dentro dessas escolas? Ah, meu filho, eu quero te dizer, teus filhos vai dar trabalho ao inferno. Teus filhos vai começar a impor a mão na cabeça dos amigos, orar. Agora, você sabe qual é o problema, irmão? É quando a gente encontra pais que não estão dispostos a viver um nível de obediência radical, porque, meu irmão, presta atenção nisso aqui, muito mais do que com a minha pregação, Samília aprende com o meu exemplo. Porque o filho só faz o que vê o pai fazer. E se os pais desses dias não estão dispostos a afirmar o destino dos seus filhos, deixa eu te dizer, o mundo vai fazer isso. Se as mães desses dias não começam a trabalhar para elevar a espiritualidade dos seus filhos, o mundo vai fazer isso. E não adianta achar, irmãos, que a igreja sozinha vai fazer o trabalho que é dos pais e das mães, porque a igreja sozinha ela não consegue. Seu filho passa mais tempo dentro da tua casa do que na igreja. Esses dias a gente teve um probleminha aqui com a criança linda que eu amo. A criança começou a vir com as unhas toda pintada, cheia de batom. A tia da salinha falou com a irmã, que não era mãe, né, era parente. A mãe falou com os parentes disseram que não ia deixar mais vir para a igreja, porque a igreja estava querendo mandar na vida das crianças. Sabe o que é isso, irmãos? Tem pais que preferem ver seus filhos no mundo, mas não quer ver filhos transformados dentro da igreja. Não quer ver seus filhos transformados dentro da igreja. Eu admiro tanto o que Deus está fazendo na vida de Samília, que Deus guarde a vida de Samília. Samília só quer vestir os vestidos que a mãe usa. Samília quer ler o que a mãe está lendo. E tá um mistério de Deus com Samília tão lindo, que essa semana a gente foi fazer seminário de finanças em Aurelino Leal. Samília pegou nele a correntinha de Marcelo, botou no pescoço. Marcelo fez, tire. Por quê, mamãe? Que hoje eu vou usar. Ela toda obediente pegou e botou no pescoço da mãe. Quando botou, que a gente vai para outra igreja lá do pastor Ney pregar, a irmã passa, a irmã não sabia de nada, comprou uma corrente, Deus disse, não é sua. Quando ela passou, Deus disse, dê a essa menina. Tudo porque ela queria usar o que a mãe estava usando. Era como se Deus estivesse dizendo assim, eu aprovo o estilo de vida que ela está disposta a viver. E sabe, irmãos, aí precisa entender isso aqui.
Porque para uma geração de rebanho de rebelde, safado, que quer seguidor, que está dizendo que a gente prega obediência porque a gente quer manipular vocês, deixa eu te dizer, homem não manipula homem. Homem não tem poder para dominar sobre o homem. No dia que Deus vê que está demais, Deus mata. O Egito, Deus fez o que com o Egito? Julgou. Você acha que Deus permite isso? Você acha que a China não vai enfrentar o tribunal de Cristo? Não vai. Agora o que é que esses caras querem? Um bando de rebelde que saiu ferido de igreja. Hoje usa a teologia para estabelecer debaixo de amargura e levantar pessoas como ele, rebelde, desobediente. Irmão, vou te falar aqui para encerrar. Eu nunca vi um obediente ir para o inferno. Obediente tem um lugar, e é o céu. E deixa eu te dizer uma coisa, amém? Eu trabalho aqui só por uma coisa: para que você ame a Deus sobre todas as coisas. Você nunca vai conseguir me obedecer se você primeiro não aprender a obedecer a Deus. Então, o que é que eu quero? É que você ame a Deus, porque se você ama a Deus e obedeça a Ele, você não vai me dar trabalho. Você nunca vê um obediente dando trabalho. Só quem dá trabalho é a gente desobediente. Então deixa eu orar pela sua vida, amém? E mude hoje essa mentalidade. Tem uma construção acontecendo nessa série. E hoje você está vendo a força da obediência. Senhor, eu oro abençoando a vida desses homens e mulheres. Te peço que o Senhor leve o coração deles para um lugar de extrema devoção, de extrema entrega. Nós não queremos mais sustentar o império das trevas com nossa desobediência. Nós queremos sustentar o reino dos céus com a nossa obediência. Nós queremos ser uma referência de uma obediência radical ao Senhor. Portanto, nos revele aquilo que precisa ser revelado. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um desses irmãos, declarando que a influência do mundo já não estará mais sobre eles, mas sim a influência do Teu Espírito, no qual eles irão se relacionar, Deus, por uma sede intensa pelo Teu coração. Deus, eu quero declarar que a palavra do Senhor, ela será influente sobre a vida do Teu povo. Eu abençoo a vida dos meus irmãos em nome de... Dá um aplauso aí ao Senhor. Deixa eu te fazer um apelo. Você que deu seu nome para a doação do valor do terreno, Lio quer falar com todos que deu o nome. Amém? O quê? Quem ainda não pagou, Amém.